mais de 6.000 delegados representando 170 etnias de povos originários estão acampados em Brasília para garantir que o direito à demarcação de territórios indígenas, já inscrito na Constituição desde 1988, seja confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Parece absurdo, mas o que está em jogo é se a Constituição é válida também para os povos originários, que já viviam em terras brasileiras muito antes da chegada da colonização portuguesa em 1500. Esse deveria ser o marco temporal para o reconhecimento dos direitos dos povos originários. Porém, Bolsonaro quer rasgar a Constituição e, para isso, estimula que madeireiros, garimpeiros e ganadeiros invadam territórios indígenas legalmente constituídos, inclusive com o uso de violência. O que está em jogo não é apenas a Constituição e os direitos à demarcação de terras indígenas. O que está em jogo é o direito à vida. Latitude Brasil está começando. Alô, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. É uma grande satisfação saudá-los a todos fraternalmente, hoje para tratar de um tema muito importante da situação brasileira, que é a luta dos indígenas para ver respeitado um dispositivo da Constituição brasileira de 1988 que lhes permitiria avançar na demarcação das terras indígenas que estão sendo cobiçadas, invadidas, depredadas pelos aliados de Bolsonaro. Parece absurdo que o Supremo Tribunal Federal tenha que manifestar-se se a Constituição tem validade ou não, mas é assim que as coisas estão ocorrendo no Brasil de hoje. E para nos falar sobre luta das nações indígenas, dos povos originários, todas as conquistas que foram feitas, inclusive as imensas dificuldades, com risco de vida, evidentemente, muito risco de vida, com muitos mortos nessa caminhada da luta dos povos indígenas, nós temos aqui hoje um especialista no jornalismo indigenista, que trabalhou anos e anos e anos como editor do jornal Porantim. É o jornal do Conselho Missionário, Indigenista Missionário. Porantim, a palavra indígena que significa remo, arma e memória. Se eu não estou enganado, pode ter outros significados. Mas Antônio Carlos Queiroz, jornalista experiente, que realmente compromissado com essa grande luta, vem aqui nos explicar o que é que está acontecendo, que esses mais de 5.000 delegados indígenas do Brasil inteiro estão em Brasília, porque a votação foi postergada, não aconteceu. E aí eu te pergunto, por que as lideranças indígenas, os povos indígenas, não conseguem, têm que lutar, têm que se expor, têm que se esforçar para que minimamente a Constituição seja válida também para eles? Muito boa noite, Antônio Carlos Queiroz. Beto, é uma satisfação falar com você no programa Latitude Brasil, da Venezuela. É um imenso prazer falar com você e para tratar desses direitos dos povos originários do Brasil. A situação ocorreu o seguinte: há alguns anos, o povo Xoklengue, que tem um pequeno território no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, conseguiu com que a FUNAI, nos anos 90, mais ou menos, revisse os processos que envolviam esse povo. Porque esse povo, que havia tido contato com o antigo Serviço de Proteção aos Índios, em 1914, desde lá, as suas terras foram sendo esbulhadas, foram sendo invadidas, tomadas. E o último ataque feito a eles, nos anos 80, quando se construiu uma barragem
hidrelétrica na região, a barragem norte, eles ficaram reduzidos apenas a 15 mil hectares. E mais, parte do povo Cangangue e Guarani se refugiaram também, esses povos, nessa terra indígena, que é a terra indígena Ibirama-Laconon. Então, nos anos 90, esse povo Xoklengue conseguiu com que a FUNAI revisse esses processos, porque eles queriam reintegrar a posse dos territórios esbulhados. E, desde então, essa luta continua. Veja você que essa última luta, se iniciou após a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela diz que as terras indígenas configuram uma figura jurídica do indigenato. Significa que os direitos sobre essas terras são originários. Quer dizer, eles valem muito antes da fundação do próprio país. Por quê? Porque esses povos já moravam aqui há milênios de anos. Então, quando os europeus chegaram, os europeus criaram um problema indígena, porque ocuparam essas terras. Muito bem, com base nisso, os Xoklengues querem a retomada de parte dos seus territórios esbulhados desde sempre. E eles vêm lutando há muitos anos por isso, e, mais recentemente, o governo do estado de Santa Catarina entrou com uma ação para impedir que eles retomem esses territórios. E aí inventaram um dispositivo chamado marco temporal. Marco temporal. O marco temporal é o seguinte: os povos indígenas só podem reivindicar as suas terras se eles estivessem de posse delas no dia 5 de outubro de 1988, quando foi promulgada a Constituição. Então, eles dizem o seguinte: ou eles têm essa posse, ou eles estão já com algum processo em andamento. Ora, esse marco temporal é um absurdo completo, porque a Constituinte diz que os direitos sobre essas terras são imprescritíveis, são originários. Perfeito. E, portanto, não há que se falar em marco temporal. O marco temporal aqui é 1500. É lógico. O único marco temporal que existe é 1500. Além do mais, é uma tese esdrúxula, porque elas desconhecem que os índios, até a Constituição de 1988, eram tutelados pelo Estado brasileiro. Significa que eles não podiam entrar com ações contra o Estado, a não ser que a FUNAI fizesse isso junto com eles. Então, FUNAI é um absurdo. Fundação Nacional dos Índios. Nacional do Índio. O que acontece, então, aí eu voltando ao início da conversa? Essa ação, proposta pelo governo de Santa Catarina, vai ser julgada no Supremo, inclusive com repercussão geral. Significa que o que o Supremo decidir sobre esse caso vai valer para o conjunto dos povos indígenas do país. Então, é muito relevante essa luta, e é por isso que, como você disse aí, mais de 6 mil delegados de quase 170 povos que ainda existem no Brasil vieram a Brasília para acompanhar o julgamento do Supremo. Diante de poderios aparentemente ocultos, mas na prática muito notórios, que são os madeireiros, os garimpeiros, os ganadeiros, para usar uma palavra em espanhol, esses setores são todos eles aliados do governo Bolsonaro, que não quer nem saber
nem ouviu falar de demarcação de terras indígenas, você não acredita que essa é uma situação que se coloca num plano muito explosivo, com possibilidades de violência, porque a tendência do tribunal, que já se pode sentir, é de votar a favor dos direitos indígenas. Porém, essa pressão de poderios imensos significa um impasse. Qual é o desdobramento possível? Olha, eu acredito que o Supremo vai ser fiel à Constituição. É muito difícil, muito pouco provável que eles próprios rasguem a Constituição, porque o direito indigenista brasileiro ele é reconhecido no mundo todo, no âmbito das Nações Unidas, como uma legislação extremamente progressista. E seria um desastre absoluto, seria, sim, um golpe. Isso poderia se configurar como um golpe de Estado, porque seria uma violência assim, absoluta. Eu quero dizer para você que, na verdade, a violência contra os povos indígenas é diária nos últimos anos, nas últimas décadas, sempre. Neste exato momento, está havendo uma devastação pela Covid-19, porque os garimpeiros entraram lá e transmitem a doença para os povos indígenas, para esses povos. E no governo Bolsonaro, essa situação tem piorado muito, porque os madeireiros e os garimpeiros eles têm cartão verde para fazer o que quiser em todo o território nacional. Uhum. Então, por exemplo, ao lado dos grandes incêndios da Amazônia, ao lado de grande exploração de madeira, etc., você tem esse esbulho dos territórios indígenas. Então, é uma violência absoluta e muito antiga. E aí, Beto, eu queria lembrar uma coisa muito interessante, que você vai ficar surpreso, que é o seguinte: quando a gente estava em 1987, já com a Constituinte funcionando, eles já estavam discutindo as matérias que seriam promulgadas no ano seguinte, houve uma campanha brutal contra os povos indígenas, campanha essa movida pelos mesmos interesses de madeireiros e principalmente de mineradores. Sim, sim. E, naquela época, o jornal O Estado de São Paulo fez uma das campanhas que, na época, eu considerei como uma das campanhas mais sórdidas da história da República Brasileira, porque eles inventaram um monte de mentiras baseadas em documentos forjados para dizer que o Conselho Indigenista Missionário, que a Igreja Brasileira, que os antropólogos do Brasil estavam num complô para entregar as terras indígenas a interesses estrangeiros. Então, o Estado de São Paulo publicou durante mais de uma semana essas matérias, que foi uma coisa assim horrível. Por causa delas, por causa dessas matérias, a Constituinte abriu uma comissão parlamentar mista de inquérito, na época presidida por um dos fundadores do Centrão, o Roberto Sim. Cardoso Alves, para discutir essa história. O Brasil está sob ameaça de interesses estrangeiros. Agora vem a novidade. Essa campanha foi copiada de uma campanha anterior realizada onde? Na Venezuela. No jornal El Universal e no jornal... que foi o seguinte: em 1983, o Ministério de Minas e Energia da Venezuela havia concedido 36 alvarás de exploração de cassiterita e outros minerais à companhia mineradora MAVA S.A., abrangendo 180 mil hectares
no território Yanomami. Bom, aí a igreja lá da Venezuela, estava defendendo os povos indígenas, né? E aí o bispo de Puerto Ayacucho, ele vinha brigando com um senhor chamado Herman Singh Reveron, que estava em conflito com outro povo indígena chamado Piaroa. E aí, a partir daí, eles começaram a fazer uma campanha no Diário de Caracas e no jornal El Universal, com manchetes do tipo: Terra sem lei, Amazonas, Zona Vermelha Internacional, a subversão está no Amazonas. E aí, em 84, em agosto de 84, o jornal El Universal voltou à carga e manchetou: setores da ultra-esquerda pretendem internacionalizar a Amazônia. As teses, todas essas teses da campanha feita na Venezuela contra a Igreja da Venezuela foram as mesmas teses que foram feitas aqui no Brasil. As mesmas. Nós vamos voltar à carga aqui, logo depois de uma pausa que vamos fazer nesse programa Latitude, que está conversando com o jornalista Antônio Carlos Queiroz, que foi, durante muito tempo, editor do jornal Porantim, do Conselho Indigenista Missionário, portanto, um especialista em jornalismo indigenista brasileiro. Já já voltamos. Até. Latitude Brasil hoje está analisando a luta dos povos indígenas brasileiros contra um projeto chamado Marco Temporal, que revoga direitos que foram consignados na Constituição Brasileira de 1988, que protegem as terras indígenas e permitem, inclusive, a sua demarcação. Isso está paralisado no governo Bolsonaro, sofrendo retrocessos, porque os aliados do Bolsonaro são os que querem impor essa realidade do marco temporal, como já explicado por Antônio Carlos Queiroz, que, na prática, significa que os povos indígenas, povos originários, perderiam os seus direitos consagrados na Constituição. Antônio Carlos Queiroz, nós temos um tema, esse é um assunto muito mal coberto pela imprensa brasileira, dados seus interesses vinculados a madeireiros, mineradores, aos ganadeiros. E agora isso se avolumou, de tal sorte que o próprio Bolsonaro estimula a invasão e depredação das terras indígenas, aumentando a violência, aumentando o esbulho, como você disse. O que pode ser imaginado como resposta necessária, democrática, por parte da sociedade brasileira, num momento muito difícil em se falar em democracia? Olha, eu acho que essa resposta já está sendo dada. A própria Organização dos Povos Indígenas, vindo para Brasília, nesse acampamento organizado pela Associação dos Povos Indígenas do Brasil, é uma resposta a essa violência. O movimento popular, os movimentos populares do Brasil estão alertas contra as políticas genocidas do governo Bolsonaro,
no âmbito da saúde, no âmbito econômico. As pessoas no Brasil estão passando fome. Em vez de comer carne, eles estão fazendo filas nos açougues para comprar restos de carnes que a gente chama de muxiba ou ossos de boi para melhorar um pouco a sopa em casa. Então, o movimento popular, os movimentos democráticos, eles estão alertas e estão dando respostas muito efetivas, na minha opinião, a se julgar o resultado que a gente tem lido das pesquisas de opinião pública. O governo Bolsonaro tem caído muito na aprovação popular, inclusive a desaprovação, a rejeição hoje já é muito maior do que a aprovação, é coisa de 64%, e já se fala aqui em Brasília que é muito difícil que o Bolsonaro conseguisse a reeleição no ano que vem. Eles tinham feito uma jogada de recriar o Bolsa Família, que foi criado inicialmente lá no governo Fernando Henrique Cardoso e melhorado durante os governos do PT. Ele está tentando criar um outro programa semelhante para acabar com essa legenda da Bolsa Família. Só que não tem dinheiro, eles não sabem como financiar esse programa. Agora, eu te pergunto o seguinte, mesmo com esse quadro que você está descrevendo, que é bem real, nós temos uma situação em que o Bolsonaro está conseguindo implementar a sua agenda neoliberal destrutiva, ou seja, privatizou em boa medida a Petrobras, a BR Distribuidora, os gasodutos, oleodutos, a Eletrobras, agora avança para querer privatizar os Correios, destruiu a legislação laboral, a CLT, a Previdência Pública, ou seja, o tempo que esse governo permanecer ainda aí vai ser no sentido de destruir, inclusive, os direitos dos povos indígenas. Ou seja, como fazer uma barreira em defesa da vida, porque disso se trata na questão. Olha, eu acho assim, você tem razão. Ele fez o que o antigo ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, chamou de passar a boiada. Então, esse negócio de passar a boiada, ele foi tirando direitos, muitos. Só que há resistência, há muita resistência. Por exemplo, no âmbito da Previdência, que a gente tem um sistema único chamado Seguridade Social, há muita resistência, porque ficou provado que a barreira contra a pandemia foi o Serviço Único de Saúde, né? Então, o SUS. Então, eu acho o seguinte, é verdade que há esses retrocessos, mas eu não acredito que eles sejam permanentes, porque o próximo governo necessariamente vai ter que restabelecer esses marcos que a gente já tinha conquistado. A primeira barreira contra a destruição dos direitos indígenas vai ser o Supremo. Vai ser o Supremo, não tem outra possibilidade. E é muito interessante saber que o Supremo e grande parte do Congresso, por exemplo, a CPI da pandemia, são barreiras contra os retrocessos do Bolsonaro. Por exemplo, no Supremo, nós temos aí agora o inquérito das fake news, que atinge diretamente o Bolsonaro e sua família, os seus filhos e agregados, inclusive com prisões de alguns dos elementos principais dessa máquina do ódio, como se diz, do gabinete do ódio. É o Supremo que está fazendo essa barreira. Agora, não seria muito decisivo, assim, importante, necessário, criar uma frente única com as entidades, com a igreja, com a AB, com a ABI, com as universidades, a academia, os intelectuais, que são normalmente, historicamente, solidários aos povos indígenas, porque a situação é de uma gravidade tal,
né, que nós temos visto até em alguns povos indígenas o fenômeno do suicídio também acontecendo no Mato Grosso. Não era... Beto, é o seguinte, na minha opinião, essa frente ela já existe e é muito ativa. Todas essas entidades que você mencionou têm, de alguma maneira, contribuído para garantir os direitos dos povos indígenas, para denunciar. O CIMI, por exemplo, que está na vanguarda dessa luta, produz todos os anos um relatório da violência contra os povos indígenas. Isso tem uma certa repercussão, não só no Brasil, como no exterior. A organização desse acampamento, que está hoje reunido em Brasília, é fruto também desses apoios muito grandes e tal. A gente tem apoio no Congresso Nacional, os partidos de esquerda, em geral, apoiam os povos indígenas. A OAB, com certeza, está nessa. Grande parte do Ministério Público, que historicamente teve um papel, depois da Constituinte, de lutar pelos povos indígenas, estão nessa também. Então, eu digo assim, essa resistência está organizada em frente ao Planalto, né? Então, eu tô realmente... eu não digo que eu sou nem pessimista, nem realista, mas com a experiência que eu tenho de jornalismo, eu costumo ser muito realista, sabe? Então, a minha previsão é que, meu prognóstico aqui é que o Supremo vai honrar os compromissos com os povos indígenas e com a Constituição, na verdade, né? Tal como está na Constituição. Bom, com essas... Eles são os guardiães da Constituição. Então, e assim se espera deles que guardem a Constituição e os direitos dos povos indígenas. É o que se espera do Supremo Tribunal Federal. Com essas palavras do Antônio Carlos Queiroz, agradecendo, viu, Antônio Carlos, sua presença aqui no Latitude Brasil. Muito obrigado. Nós terminamos com essa esperança de que, pelo menos nesta matéria, né, respeitando os direitos dos povos indígenas, o Supremo Tribunal Federal cumpra com a sua função e faça respeitar a Constituição.